Nossas saudações a todos que nos assistem. No nosso programa de hoje, nós vamos continuar falando sobre a reencarnação e as suas implicações no progresso material e espiritual da humanidade. Depois, o Espiritismo responde: a morte dos animais para a alimentação do homem contraria a lei de Deus? E a outra pergunta que ficou sem ser respondida há 2 semanas atrás, que é a respeito de por que muitas religiões combatem tanto o Espiritismo. Nós temos ainda a nossa frase da semana. Então, especialmente para você, meu amigo, para você, minha amiga, começa agora mais um Diálogo Espírita. Meus amigos, nosso tema livre de hoje, voltando a falar sobre a reencarnação, um assunto importantíssimo dentro da doutrina espírita e provavelmente de interesse geral também muito grande. Nós vamos falar hoje sobre o progresso material e espiritual do homem e as relações com a reencarnação. Nós vamos dividir nosso estudo em 3 blocos: o progresso individual, o progresso coletivo e a influência do espiritismo nesse progresso todo. Então eu estou aqui hoje na presença da Rose Heidmann e Olá. do Carlos Augusto Parchin. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Obrigada. Eu gostaria de passar aqui logo a palavra para o Carlos, lá na extrema esquerda, colocando o seguinte: nós falamos em progresso intelectual, tecnológico e progresso espiritual. E a gente começa pelo Livro dos Espíritos, que é a nossa obra basilar de estudo. Na questão 115, nós aprendemos, os Espíritos nos ensinam que nós fomos criados simples e ignorantes, né? E que pelas provações, nós caminhamos para a perfeição e consequente felicidade, porque o sofrimento é inerente às imperfeições. Quanto mais imperfeitos, mais nós sofremos pela força das circunstâncias. E ainda já aproveitando na questão 120, e para isso eles não precisam, os Espíritos dizem, passar pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Carlos, suas considerações iniciais. É verdade. Nós, como espíritos, temos um atributo fundamental, que é o livre-arbítrio. Deus nos criou simples e ignorantes no sentido do aprender, tínhamos tudo a aprender. E com esse livre-arbítrio, nós temos o direito de acertar e de errar. Infelizmente, muitos escolhem o caminho do aprender pelo erro, e isso causa dor, isso causa sofrimento. Evidentemente, Deus, na sua justiça, na sua infinita perfeição, não iria permitir que alguns fossem compulsoriamente destinados ao caminho do mal. Não, nós temos o direito de optar pelos diferentes caminhos. Cada vez que nós não estamos em harmonia com a lei divina, nós estamos trilhando um caminho errado. A esse caminho nós denominamos o mal, o caminho do erro. Isso nos traz dor, nos traz sofrimento e nos traz a obrigação de tentar mudar para evitar o sofrimento. Essa é a grande justiça. Então nós somos compelidos ao mal, assim como não somos compelidos ao bem. Temos o todo a construir. E à medida das experiências, dos erros, dos acertos, dos encontros e desencontros, da felicidade e da infelicidade, nós escolhemos o melhor caminho para atingir aquela meta que todos chegaremos, que é a construção da felicidade. O sofrer, o testar, o provar faz parte do aprender e adquirir o conhecimento para aprender a ser feliz. Exato. Bom, Rose, quando a gente fala em aperfeiçoamento, questões 116 e 117, os Espíritos dizem assim: todos atingirão a perfeição, e isso depende do esforço de cada um. Quando nós falamos em aperfeiçoamento, significa progresso, usando um sinônimo, progresso, é o nosso tema. E eles afirmam ainda, numa outra questão mais à frente, a 192b, que desde essa encarnação o espírito pode preparar um caminho mais feliz para a próxima encarnação. É assim que funciona a reencarnação mesmo, em relação ao progresso individual, nós estamos falando por enquanto? Todas as pesquisas feitas até hoje por pesquisadores, por cientistas a respeito da encarnação, todo o conhecimento que o Espiritismo nos traz a respeito da encarnação, indicam que as nossas vidas estão encadeadas.
não num fatalismo cego, mas como uma decorrência necessária do melhor aproveitamento da programação divina executada pelos nossos mentores, pelos espíritos superiores para o nosso progresso. Nós temos a fragilidades, falta de experiência, falta de conhecimento e habilidades em áreas diferentes. Precisamos nas reencarnações oportunidades de progresso que reflitam as áreas em que nós temos que progredir mais rapidamente. Cada esforço, cada experiência que enfrentamos prepara o nosso futuro. Se nós aprendemos hoje, no nosso currículo de vida, uma matéria bem apreendida, incorporamos em nossa experiência espiritual, não precisamos reencarnar muitas vezes repetindo aquele aprendizado, já sabemos, mas reencarnamos com oportunidades de aprender aquilo que ainda não aprendemos bem. Assim, os nossos atos infringindo a lei divina, provocam situações futuras em que nós vamos ser submetidos a experiências em que aqueles atos se tornem desagradáveis, indesejáveis para nós. São como sementes num terreno. Nós jogamos no nosso terreno umas sementinhas. Se são de flores, nascem flores. Se são de espinhos, nascem espinhos. Todos os nossos atos atuais, modificáveis pelas decisões e atitudes futuras, provocam consequências em benefício do nosso aprendizado. Assim, nós melhoramos ou pioramos a nossa situação futura conforme semearmos agora. Nós temos aí na questão 215, só para a gente seguir uma sequência normal do nosso estudo aqui, aí já passando para o segundo bloco, que seria do progresso coletivo. Os Espíritos dizem o seguinte, que cada povo é uma grande família, com reunião de espíritos simpáticos. Espíritos bons e humanitários não procuram povos duros e grosseiros. Espíritos simpatizam com coletividades da mesma maneira que simpatizam com individualidade. Quando nós tivemos aqui, alguns programas atrás, nós estamos falando sobre criminalidade, vocês devem estar lembrados, nós comparamos os índices de homicídios entre o Brasil, de 21,7 por cada 100 mil habitantes, e do Japão, que é 0,4. E veio a questão abaixo aqui, se os espíritos, lá é baixo porque as condições ambientais do país oferecem melhores condições, os seus espíritos mais evoluídos reencarnam lá. Aqui, por essa questão, nós podemos deduzir que, em parte, isso pode ser verdadeiro. Espíritos simpáticos, espíritos humanitários, espíritos mais evoluídos procuram reencarnar num lugar melhor, onde ele vai poder dar vazão às suas qualidades, aos seus talentos, ao seu caráter, ao seu temperamento. E a questão 779 do Livro dos Espíritos diz que nem todos os homens, espíritos, progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Por isso, os mais avançados ajudam os outros que estão mais à retaguarda. Porque é um dever moral deles estender a mão. Parche, como é que você vê essas explicações dos Espíritos? Ela está bastante correta. Nós temos que analisar que a evolução ela ocorre em dois campos. O campo individual e o campo coletivo. Um dos nossos objetivos, muito bem colocado, desde dos evangelhos até a doutrina espírita, é que nós devemos constituir a família universal. E isso exige a proximidade, isso exige o auxílio mútuo, exige que a sociedade auxilie a todos os seus membros evoluir. É natural realmente que os espíritos simpáticos se procurem e se reforcem mutuamente, e por isso ocorrem esses aglomerados. Mas é muito importante também que cada um de nós saiba que nós não seremos felizes enquanto coletividade se nós não ajudarmos o nosso próximo a trilhar esse mesmo caminho, a encontrar o melhor caminho para a sua evolução. Porque o progresso, ele se fará no todo. Talvez no futuro nós tenhamos que nos separar por não conseguir fazer isso, mas é a nossa obrigação tentar. E isso explicaria, por certo, o porquê de certas sociedades serem mais evoluídas. Eu queria ainda mais continuar com o Parche, para comentar mais duas questões já na sequência, 780 e 783. Numa delas diz que o progresso moral é consequência do intelectual, mas nem sempre o segue de imediato. E a outra diz que o progresso é regular e lento, por força das coisas, mas às vezes há algum abalo moral, social, que faz um povo avançar mais rapidamente. Então, ideias às vezes germinam durante séculos e explodem uma hora só. As grandes transformações, tipo assim, derrubado o muro de Berlim,
né? Ou a queda do comunismo atrás da cortina de ferro. É por aí mesmo, tanto o moral como o social? Sem sombra de dúvida, porque a humanidade evolui na parte intelectual, na parte material, sob grandes crises. E essas crises normalmente não estão levando ao avanço moral. O avanço moral ele vem quase que de arrasto, porque as perturbações causadas pelo avanço intelectual, pelo avanço material, acabam causando distúrbios que exigem à sociedade momentos de reflexão. E uma coisa que realmente os espíritos nos colocam é que as ideias elas são plantadas. A Rosa aqui falava das sementes, também essas sementes de ideias revolucionárias são plantadas nas pessoas de uma maneira lenta e espalhada pela humanidade. Mas em determinados momentos, as leis naturais mesmo, não é, de evolução fazem com que essas ideias aflorem subitamente para provocar mudanças que, se não ocorressem, poderiam levar até a própria sociedade local, a própria humanidade, a grandes problemas. Então, por isso que, repentinamente, parece que do nada, mas não é bem assim, ideias surgem revolucionárias, como a derrubada do Muro de Berlim, como muitos outros movimentos sociais e até mesmo movimentos da natureza, que obrigam as pessoas a tomarem decisões. Está na hora de mudarmos a nossa forma de pensar, de agir, a nossa praxis tem que ser outra. Sem sombra de dúvida, o único determinismo que estamos sujeitos é o da evolução, e ela surgirá a qualquer momento dentro dessa sistemática adotada pelo plano espiritual. A gente pode comparar o progresso com uma grande árvore, que os frutos primeiro passa pela floração e tal, os frutos já estão lá, mas não estão maduros. E às vezes pode estar invisíveis no meio das ramagens, então a gente não enxerga, mas ele está lá, crescendo e amadurecendo, e de repente chega um momento que ele está pronto para ser colhido. Meus irmãos, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já em seguida com o nosso tema livre de hoje. Até mais. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Prezados amigos, nós estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre reencarnação e progresso material e espiritual. Eu queria passar aqui para a Rose as três, na verdade, questões aqui para analisar do Livro dos Espíritos. A 784 é muito interessante. A perversidade observada entre os homens, diz Allan Kardec, não é sinal de retrocesso? E os Espíritos respondem: se analisar o conjunto, se vê o progresso. Há necessidade do excesso do mal para que se compreenda a necessidade do bem e das reformas. A 785 diz que o maior obstáculo do progresso moral é o orgulho e o egoísmo. E a 789 diz que a humanidade progride pelos indivíduos, né? E se aperfeiçoa e pouco a pouco se esclarece. Quando então estes forem maioria, eles se imporem pelo número, eles arrastam os demais nesta correnteza do progresso. Rose. É interessante essa questão. Nós vemos, às vezes, discrepâncias aparentes no progresso humano. Nós temos núcleos sociais, como o da Sociedade de Atenas, por exemplo, muito desenvolvida, e 1000 anos depois, uma sociedade medieval
em que qualquer tentativa de pesquisa, de esclarecimento humano era sufocada. Não parece, às vezes, quando observamos, que há um progresso contínuo, mas se nós observarmos ao longo de um grande tempo a evolução humana, nós vamos notar que as criaturas progridem, individual e coletivamente. Individualmente, aquele que reencarna numa sociedade ainda primitiva, ou está afinizado com ela, ou é rejeitado por ela. Não está adequado ao ambiente, mas aprende as experiências necessárias. Quando o maior número possível de indivíduos em determinado agrupamento social atinge um patamar de evolução, ele transforma essa sua necessidade social, a busca da preservação, a organização social em leis. Ou as condutas passam a ser comuns para aquele povo. É inaceitável uma atitude que não combine mais com o grau de evolução atingido. A criatura, então, caminha da barbárie para a civilização. Individualmente, nós vamos nos afinizando com sociedades mais exigentes quando a conduta é social e coletivamente nos reunimos conforme as nossas aspirações. Isso, entretanto, não impede que espíritos mais atrasados reencarnem em meios mais evolvidos para que aprendam, e que também espíritos muito evolvidos reencarnem em meios medianos para que ensinem. Essa é a grande lei de Deus, uns auxiliam os outros. Perfeito. Agora a gente passar para o nosso terceiro bloco, que é a contribuição do Espiritismo para o progresso, né? O que realmente o Espiritismo oferece? Então, na questão 798, Parcha, diz assim, o Espiritismo, é uma pergunta, né? O Espiritismo se tornará a crença popular como marco de uma nova era para a humanidade, mas levará tempo. Aqui é a resposta já. Porque as ideias materialistas se enfraquecerão a cada nova geração, até desaparecer com os remitentes que serão substituídos por outros espíritos com novos princípios. Então, estamos na fase de transição planetária, etc. Esse é o momento, sempre ocorreu, na verdade. Sempre estão chegando essas gerações novas imbuídas de ideias mais avançadas, progressistas. Mas agora, talvez, num outro momento crítico do progresso da humanidade, né? Talvez mais do que em qualquer outro momento. Você acha também? Bom, primeiro eu preciso lembrar que o Espiritismo traz uma proposta, uma filosofia de vida perfeita, baseado na aplicação das leis naturais. Então, o que o Espiritismo propõe, ele nem precisaria ser proposto por um corpo de doutrina, que há a tendência que tenha que ocorrer dessa maneira. A evolução levará a que as coisas ocorram como o Espiritismo o explica hoje. E isso que é o seu grande mérito. Nós temos uma filosofia de vida pautada nas leis naturais e no entendimento dessas leis. Então, por certo, o Espiritismo tem muito a contribuir. Mas é bem colocado pelos espíritos de por Kardec. As ideias erradas, elas têm que desaparecer e desaparecem lentamente. Isso faz parte da humanidade. As ideias não se apagam e se colocam outras nos lugares. É uma substituição lenta e gradual. E, de novo, nós temos que lembrar do livre-arbítrio. Nada está com tempo determinado e com um cronograma rígido. Tudo depende da vontade e da intensidade das pessoas. E muitas vezes eu fico pensando, isso é uma opinião pessoal, que às vezes é preciso mais sofrimento, porque o sofrimento sempre acelera, porque nós temos a oportunidade de mudar pelo raciocínio, pelo amor, pela lógica da vida e não o fazemos. Mas fatalmente essas coisas ocorrerão. Tem uma questão muito interessante que Kardec aborda quando se fala do futuro das religiões, é perguntar se o Espiritismo seria a religião do futuro. Ele responde que não, será o futuro das religiões, porque essa é a lei natural. Inclusive, isso vem reforçar a resposta dos Espíritos que falam sobre a necessidade do excesso do mal. O mal causa sofrimento, né? Então, quando a coisa atinge, seja a violência urbana, seja a miséria social, seja a ignorância, seja qualquer tipo de mal que cause comoção permanente, digamos, endêmica, epidêmica ou endêmica, né, na sociedade, isso faz com que as pessoas passem a se concentrar mais em busca de solução para aquele tipo de problema. Rose, a nossa último tópico para a gente abordar aqui é o seguinte: na obra Obras Póstumas de Allan Kardec, portanto escrita publicada com o texto dele, mas após a desencarnação dele, nós encontramos no lugar escritos mais ou menos o que o Parcha falou lá agora. Não será o Espiritismo que irá organizar as instituições sociais do mundo. Não é o Espiritismo que vai fazer isso.
regenerado, mas os próprios homens, levados por suas ideias de justiça, caridade, fraternidade e solidariedade, desenvolvidas por efeito de sua nova crença. E outro lugar, Kardec acrescenta que os princípios espíritas é que farão dessa transformação uma necessidade. Né? Foi o que ele disse, não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. É isso? Eu entendo que sim. É muito comum no meio espírita as pessoas dizerem que o espiritismo, né, será universal, interpretando literalmente a resposta dos espíritos a respeito. Entretanto, toda revelação, ela só por si só pode trazer conhecimentos que ainda não são de domínio público na sua época. Ao tempo de Moisés, uma das leis, né, trazida por ele, lavar as mãos antes da refeição, ou dentro do decálogo, não matarás, não roubarás, eram princípios até inovadores para aquela sociedade, aquela época, tinham que ser impostos. Com o tempo, isso se incorporou aos costumes normais das sociedades civilizadas. Não de todos, né, mas não é bem aceito. As pessoas cumprem essas prescrições naturalmente. O Espiritismo, como revelação, ele trouxe uma série de conhecimentos que formam seu arcabouço filosófico. Esses conhecimentos foram antecipados, mas eles naturalmente decorrerão das descobertas científicas do progresso humano natural. A pluralidade dos mundos habitados, por exemplo, era um princípio rejeitado até por parte da sociedade científica, dos pesquisadores da época. Hoje nem se ensina mais nos centros espíritas, pouco se comenta, porque é matéria de currículo escolar. A reencarnação ainda é divulgada dentro da doutrina espírita, dos movimentos espíritas, com certeza, mas já é objeto de pesquisas em universidades sérias e divulgada como base de um conhecimento científico que se estabelece. Assim, o espiritismo, como corpo doutrinário, não acredito que se universalize. Ele antecipa conhecimentos que serão universais ou terão que ser abandonados pelo próprio movimento ou doutrina espírita por não se comprovarem cientificamente, conforme apregou Kardec. Então, esses conhecimentos é que possibilitarão a humanidade progredir. Eles foram antecipados pela doutrina espírita, mas serão conquista humana de todas as criaturas, independentemente da sua crença, religião, seita, denominação que adotem, porque são descobertas que se farão com o próprio progresso humano. Perfeitamente, meus irmãos. Nosso tema livre de hoje fica por aqui, segue o nosso programa. No tema livre da semana que vem nós vamos falar sobre a reencarnação e ecologia. Tá ok? Segue o nosso programa. Até mais. Olá, amigos. No nosso quadro Espiritismo Responde, como de costume, temos aqui duas perguntas. A primeira é a seguinte: por que algumas religiões combatem tanto o Espiritismo? Inicialmente nós devemos dizer que não há razões sensatas para o combate de uma doutrina que segue os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, que prega o bem ao próximo e a Deus. E essa discórdia, então, que existe de outras religiões e de algumas pessoas em cima da doutrina espírita, deve-se ao fato do desconhecimento, principalmente do desconhecimento e também da intolerância religiosa que marca os falsos profetas, ignorantes no corpo e no espírito, que são frutos de ideias pré-concebidas e principalmente da presunção de serem donos da verdade, ou seja, têm completo desconhecimento do que seja a doutrina espírita e mesmo assim a criticam e a combatem. E esse combate, então, ao espiritismo, como eu falei, se deve ao desconhecimento das suas ideias e à confusão que se semeia no meio, ou seja, para aqueles que se dispõem a combatê-la sem antes examinar o conteúdo da sua doutrina. Porque nós sabemos que é mais fácil criticar do que necessariamente ver antes de criticar alguma coisa, tentar conhecer o conteúdo de algo antes de combatê-lo. Apesar disso, a doutrina dos Espíritos, a doutrina do Cristo frutificou, está aí, né? Apesar da falsa interpretação de alguns e a oposição daqueles que não a compreendem ainda e que não a aceitam. E se essas pessoas, portanto, que combatem o Espiritismo, seguissem os ensinamentos do apóstolo Paulo,
quando ele nos exorta a examinar tudo e reter o que é bom, certamente teriam uma outra visão da doutrina espírita. Iriam analisar antes de criticar. Iriam ver que, às vezes, essas ideias que eles têm da doutrina espírita são exatamente o contrário e, em alguma das vezes, vão ao encontro daquilo que eles mesmos pregam em amor ao próximo, em seguir os ensinamentos de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, antes de combater a doutrina espírita, vamos ver realmente o que ela nos ensina. A segunda pergunta que nós temos aqui diz respeito à carne dos animais, ou seja, é um erro alimentar-se o homem com a carne dos animais? Emmanuel, o Espírito, ele nos diz o seguinte: a ingestão das vísceras, ou seja, da carne dos animais, é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. Se o estado da materialidade, continua Emmanuel, da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, que são valores nutricionais que nós precisamos ainda ao nosso organismo, se são encontradas também na origem vegetal. Não haveria necessidade, então, só da alimentação da carne animal. Acontece que nós ainda não temos essa consciência, a necessidade da nutrição pela carne animal. Porém, com o tempo, e isso vai acontecer mais dias ou menos dias, nós vamos ter consciência que nós podemos suprir essas necessidades do corpo na alimentação vegetal. E na nossa Constituição, portanto, nossa Constituição física, ela exige ainda essa alimentação da carne animal. E a alimentação humana, portanto, não pode prescindir dessas proteínas, como eu já falei. Basta que nós tenhamos consciência disso, nós tenhamos a intenção de mudar os nossos hábitos alimentares. É um exercício diário. É um exercício diário que, com certeza, com o passar do tempo, nós vamos ter essa consciência que não devemos nos alimentar da carne dos nossos irmãos ainda inferiores. Portanto, meus amigos, vamos fazer esse exercício diário de nos alimentar também com a alimentação dos vegetais. Meus irmãos, era isso que nós tínhamos para responder. Continue mandando perguntas no e-mail que se encontra abaixo para que possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade.